Olá, tudo bem? Estamos aqui agora na página 13 da apostila de língua portuguesa da Prefeitura do Rio de Janeiro, primeiro semestre de 2020. Leia a seguir a história em quadrinhos na qual Armandinho conversa com uma amiga e responda às questões. Texto 5. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Aqui nós temos Armandinho contando o que aconteceu com ele na noite anterior, contando para sua amiga. A amiga se chama Fernanda. Aqui nesse quadrinho preto e branco, nós temos o Armandinho lembrando do que aconteceu. Esse texto, Ontem acabou a luz lá em casa, representa o Armandinho, nesse momento, contando a história para Fê. E aqui embaixo é o Armandinho na noite anterior, ok? E agora, no caso, ele perguntando ao pai. Então aqui novamente nós acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Esses dois trechos aqui indicam o Armandinho contando o que aconteceu. E aqui nós temos provavelmente um adulto pegando o livro para ler junto com o Armandinho. O adulto era o pai de Armandinho. E aqui no momento presente, em que Armandinho diz: "Foi a noite mais legal da minha vida." Estão os dois felizes. Nós percebemos isso, a felicidade, por meio da linguagem não verbal. Número 1. Retire do primeiro quadrinho duas expressões que indicam uma circunstância de tempo. Então, o primeiro quadrinho está aqui. Nós temos que copiar entre aspas duplas duas expressões que indicam uma circunstância de tempo. Aqui no caso nós temos duas palavras, o termo ontem e o termo agora. Esses dois elementos, esses dois termos, são as expressões que indicam circunstância de tempo. Quando acabou a luz lá em casa? Ontem. E quando nós faremos alguma coisa? Agora. Então, sempre que você fizer a pergunta quando, a resposta será uma circunstância de tempo. Número 2. Onde estava Armandinho quando a luz acabou? Quando acabou a luz? Bom, nós temos aqui que ele estava em casa. Então, a resposta, Armandinho estava em casa, no número 2. Número 3. As reticências são um sinal de pontuação. Qual é a função das reticências no segundo quadrinho? Então, ó, segundo quadrinho, temos reticências aqui e reticências logo ali. A resposta é que, para reforçar que a utilização das reticências expressa diferentes efeitos de sentido e que nesse texto está dando ênfase a uma ação que viria a seguir. Ou seja, interrompeu aqui e continuou logo ali. Então, é uma ênfase a algo que viria a seguir, a uma continuação. Número 4. No último quadrinho, a fala de Armandinho revela um fato ou uma opinião? Vamos lá no último quadrinho para ver? Foi a noite mais legal da minha vida. Alguém poderia discordar? Poderia. Então, não é um fato, é uma opinião. Resposta: revela uma opinião.
porque ele demonstrou estar feliz com o que viveu naquela noite. Para refletir, a leitura nos proporciona muitos momentos legais, não é mesmo? Ao lermos, vamos adquirindo um repertório maior e desenvolvendo nossa imaginação. Ler contribui muito para a nossa comunicação e enriquecimento cultural. Inclusive, eu sempre sugiro que meus alunos e minhas alunas mantenham os olhos no texto que está sendo lido para que o cérebro possa, de certa forma, tirar fotos, fotografar a maneira como as palavras são escritas. E o nosso cérebro também é capaz de perceber um estilo de escrita e depois reproduzir. Então, nós reproduzimos na nossa escrita também algo que nós lemos, da maneira com que aquele texto que nós lemos foi escrita. Isso é muito interessante. Vamos ver aqui o que diz esse retângulo da sugestão. Que tal aproveitar esse momento para visitar a sala de leitura de sua escola e escolher um livro para ler com sua família e assim viver uma noite tão legal quanto a noite de Armandinho? Peça uma dica de livros para seu professor ou para sua professora. Ele ou ela saberá orientar você. Pode confiar. E sabia que a palavra parabéns é uma interjeição e exprime um aplauso? Então, parabéns! Você está estudando com determinação. Vamos em frente. Este foi o final da página 13 dessa apostila. E antes de prosseguirmos para a página 14, que vai ser objeto de um próximo vídeo, nós vamos agora para um arquivo de Word, em que nós vamos abordar outras tirinhas tão interessantes quanto também do Armandinho. Vamos lá. 7º ano. Beck é o pai do cartoon Armandinho, protagonizado por um garoto de cabelos azuis. Fama com suas tiradas infantis, mas críticas, na linha da argentina Mafalda, do cartunista Quino, e do americano Calvin, de Bill Watterson. Armandinho nasceu às pressas no dia 9 de outubro de 2009. Beck fora pautado de última hora pelo Diário Catarinense, onde atuava desde 2000 para ilustrar uma reportagem sobre pais e filhos. Para cumprir o prazo, o artista resgatou um desenho pré-pronto de outro trabalho de sua autoria, um livro que foi engavetado pela editora e nunca publicado. Traçou uns pares de pernas altas para simbolizar os pais ao lado da curiosa criança boquiaberta. Tempos depois, no dia 17 de maio de 2010, o menino conquistou uma coluna fixa no jornal. Para batizá-lo, a redação realizou um concurso entre leitores. Venceu a indicação de uma professora que dizia que o garoto estava sempre armando algo nas histórias. Esse texto eu retirei deste site. Texto 1. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudades da crise. Repare que aqueles pares de pernas altas eram do pai do Armandinho, para retratar essa imagem de que Armandinho é uma criança. Vemos aqui também, assim como na apostila, que nós lemos ali atrás, esse recurso da pontuação dos 3 pontinhos que nós chamamos de reticências, indicando que a fala continuava. A fala de quem? A fala, olha, oriunda lá de cima, do pai. Então, no primeiro,
quadrinho, Armandinho não fala nada. Veja a boquinha dele aqui, olha. Ele não está se pronunciando. Já no segundo quadrinho, nós temos a fala vinda lá de cima do pai e a outra fala aqui de baixo, com Afonsinho. Repare que a boca de Afonsinho aqui está aberta, indicando que ele está falando. E também nós temos esse tracinho indicando que a fala "tá bom" partiu de Afonsinho. A mesma coisa acontecendo aqui no último quadrinho. Repare que esse "tá bom" é uma expressão da linguagem informal, coloquial da língua portuguesa. Então, olha, eu tenho Armandinho, que tem intimidade com seu pai, então nós temos uma situação informal de comunicação. Então, ele usou o "tá bom". A mesma coisa o pai, em vez de dizer "está", o pai perguntou "tá?". Esse "tá" é a forma informal da palavra "está". Tirei essa tirinha deste site aqui. Questão 1. O termo "mais" indica uma ideia de compensação, condição ou de adição? Onde apareceu esse mais sem o i? Apareceu aqui no primeiro quadrinho. Olha, não vamos viajar nessas férias, filho, mas, por outro lado, em compensação, podemos ir ao parque. Olha, eu quase que já dei a resposta. A resposta está aqui. Compensação não indica uma ideia de condição, nem uma ideia de adição. Questão 2. O segundo quadrinho apresenta palavras no registro informal da linguagem. Olha aquilo que eu havia dito antes. Cite uma. O segundo quadrinho apresenta palavras no registro informal da linguagem. Então, você poderia citar o "tá". Também poderia citar a palavra "pra", que também aqui está no registro informal da linguagem, quando, de acordo com a norma dita culta da língua portuguesa, a norma padrão, o adequado seria "para", em vez de "pra". Questão número 3. Por que Armandinho sente saudades da crise? Porque na crise, olha, veja que o porquê da pergunta é separado. E o porquê da resposta vai ser junto, hein? E sem acento. Por que Armandinho sente saudade da crise? Porque na crise eles não iam a lugar nenhum, nem viajavam, nem iam ao parque, portanto, não compravam nada. Agora, ir ao parque sem poder comprar nada é ruim para o Armandinho. Texto 2. Nós temos agora Armandinho conversando com Fê, com a Fernanda, de novo, hein? Vamos reparar aqui o que a Fernanda está dizendo. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu. Só perdeu dinheiro e muito tempo. Repare que somente a personagem da Fê é que fala nessa tirinha. O personagem do Armandinho não se manifesta. E os dois estão tratando de um assunto muito sério. O assunto do perigo de se dirigir e falar ao mesmo tempo ao volante, né? Conversar ao telefone, mexer no telefone durante o ato de dirigir um veículo. Então, número 4.
Qual é a crítica presente no texto 2? Eu meio que acabei de dizer, né? A crítica é ao fato de que pessoas ainda conversam ao telefone, manuseiam o telefone enquanto estão dirigindo. E isso é muito perigoso porque distrai o motorista, o condutor daquele veículo, podendo causar acidentes e até levar alguém à morte. Afinal de contas, um carro em movimento é considerado uma arma. Questão número 5. No primeiro quadrinho, qual é a finalidade do uso das aspas? Olha elas aqui. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Então, qual é a finalidade do uso das aspas? É transcrever a justificativa do homem que dirigia e falava ao celular ao mesmo tempo? Sim, me parece que sim. Então você vem aqui e marca um X. Mas por via das dúvidas, vamos ler as outras duas possibilidades. Representar o pensamento da mãe da personagem Fernanda, a qual estava dirigindo? Não, não pode ser essa possibilidade, porque a tirinha, em momento algum, mencionou a mãe da personagem Fernanda. Então você não pode marcar esta segunda opção. Terceira, indicar o grito da mãe da personagem Fernanda antes de o acidente aéreo acontecer. Não, aqui não tem nada a ver, porque em momento algum houve um grito da mãe da personagem Fernanda, em momento algum houve acidente, nem muito menos esse acidente foi aéreo. Questão 6. Marque o trecho do texto 2 que representa um fato. Teve sorte? Ou ele dirigia e usava o telefone? Bom, eu posso discordar, dizer que o cara não teve sorte. Então, aqui, essa primeira opção é uma opinião. O fato é que ele dirigia e usava o telefone. Então, você marcaria aqui. Questão 7. Releia o trecho. Ele dirigia e usava o telefone. A palavra destacada estabelece uma relação de adição, de condição ou de oposição. Este e geralmente indica uma relação de adição e você não deve decorar que essa palavra e indica sempre uma ideia de adição, porque pode ser que dentro do contexto, dentro da frase, essa palavra e não indique uma ideia de adição, indique uma ideia de oposição, por exemplo, enfim. Texto 3. Pode parecer louco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Olha a felicidade deles. Número 8. Geralmente, o que muros fazem? Geralmente, muros separam. Questão 9. Geralmente, o que pontes fazem? Resposta: geralmente, pontes ligam dois pontos que estavam distantes. Portanto, nós temos a questão número 10. Então, por que Armandinho preferiu construir pontes com aqueles tijolinhos? Porque Armandinho pensou que precisamos estar conectados com pessoas, precisamos nos aproximar de pessoas, estar perto. Nesse momento de quarentena, devido à Covid-19, não é um perto físico propriamente dito, mas é um perto de em conexão com alguém, com outras pessoas, construir pontes, diálogo, porque o muro não permite que haja diálogo, discussão, troca de ideias.
ao passo que pontes permitem trocas de informação, troca de ideias, enfim. Texto 4. Temos aqui um outro personagem, amigo de Armandinho. Esse personagem se chama Camilo. Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Repare que Armandinho faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele assume uma hipótese. Questão 11. Copie uma frase dentre as falas do personagem Camilo, do texto 4, que represente uma opinião. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Ou vai ser esta fala do personagem Camilo, ou vai ser esta fala do personagem Camilo que representa uma opinião, já que nas outras, na sequência não existe mais nenhuma fala do personagem Camilo. Vejamos. Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. Esta segunda fala do Camilo não me parece não me parece que representa uma opinião, porque, de fato, os desenvolvedores, os cartunistas, melhor dizendo, fazem tirinhas com qualquer assunto, quadrinhos. Então aqui, olha, deve ser essa a opinião dele. Deve ser divertido fazer quadrinhos. Então você vai copiar aqui, lembrando de copiar entre aspas, aspas duplas. Questão 12. Qual é o efeito de sentido do ponto de exclamação usado no primeiro quadrinho? Nós temos aqui um ponto de exclamação. É expressar a raiva de Camilo? Camilo aqui não parece estar com raiva, ele parece estar feliz. Vamos ver. Expressar a admiração de Camilo ou expressar a poesia de Camilo? No caso, ali é expressar a admiração de Camilo. Camilo está admirado com o fato de, na opinião dele, essa foi ótima, com essa hipótese dele de ser divertido, parecer ser divertido fazer quadrinhos. Texto 5. Esse texto 5 é muito interessante de analisarmos. Vejamos. Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? Claro! E Dinho, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Perceba que em todos esses quadrinhos, em todos esses textos, do texto número 1 até este aqui, que é o último, o texto número 5, nós precisamos, na qualidade de leitores de quadrinhos, associar a linguagem verbal à linguagem não verbal. Nós precisamos saber ler essas duas linguagens presentes nos quadrinhos e associá-las. Então vamos lá. Nós temos o personagem Armandinho, que Camilo chama de Dinho, né? Porque são íntimos, são amigos. E ele convida o personagem Camilo a correr até a personagem Fê, que está distante. Ele até aponta para onde estava. A princípio, o Camilo aceita. Porém, depois que Camilo percebe quem está ao lado da personagem Fê, Camilo desiste e diz: Dinho, espera, não posso correr agora. Aí o Armandinho fica sem entender e diz: Ué, por quê? E Camilo de lá responde: Para mim não é seguro. Veja que Camilo é um personagem negro. E aqui nós temos a presença de, provavelmente, um policial militar. Veja a farda, a botina, a bota. Aqui, provavelmente, um
uma arma. Então, veja, no texto 5, 3 crianças estão sendo representadas: Camilo, Armandinho e Fê, que é a Fernanda. No último quadrinho, percebemos a presença de um policial militar. Nos quadrinhos, os leitores precisam ler o texto verbal e o texto não verbal. E aqui a questão número 13. Por que Camilo diz que não é seguro ele correr até a amiga Fê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que geralmente pessoas negras são perseguidas e mal vistas pelos policiais militares. Então essas pessoas negras, crianças, adolescentes, adultos, são ainda mais uma criança do sexo masculino andar correndo por aí, sendo negra, na cabeça de Camilo, e isso representa um perigo, porque o policial militar pode, de acordo com todo esse histórico de racismo estrutural na nossa sociedade, imaginar que Camilo não esteja fazendo uma coisa lícita, uma atitude lícita. Então é perigoso para o personagem Camilo. Nós sabemos que alguns policiais militares atiram em pessoas negras ao menor risco de perigo na parte da cabeça de alguns policiais militares. Então é muito perigoso. Número 14. A justificativa para Camilo desistir de brincar de corrida é dada por meio da linguagem verbal ou por meio da linguagem não verbal? Ele dá uma justificativa. Então aqui eu tenho duas possibilidades de resposta. Ou, se você quiser responder que a justificativa é dada por meio da linguagem verbal, a resposta, a justificativa vai ser essa, que para ele não é seguro correr. E quem escrever que a justificativa é dada por meio da linguagem não verbal, por causa da presença deste policial militar aqui no último quadrinho, então esta vai ser a resposta. Número 15, última questão. Qual é a crítica social feita no quadrinho do texto 5? A crítica social que é feita é do perigo que muitos negros homens na nossa sociedade e também fora daqui do Brasil, esse perigo que estas pessoas enfrentam diariamente com relação à forma como alguns policiais militares enxergam as pessoas negras, infelizmente. Então, esta é a crítica social que foi feita no quadrinho de número 5. E esta tirinha também está contida neste link. E aqui nós temos um comentário muito interessante do autor dessa tirinha a respeito de toda a polêmica envolvida com essa tirinha. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.